Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós somos estudantes de licenciatura em Geografia no Instituto Federal de Brasília, campus Riacho Furugu. Eu sou o Charles Marinho. E eu sou o Carlos Ridley. Na nossa oficina de hoje, utilizaremos dicas e possibilidades de trabalho com o Google Maps e suas ferramentas como o Google Street View, sendo indicada para professores do Ensino Fundamental 2. Com a seguinte temática: Web Cartografia. Como trabalhar com ferramentas do Google Maps para tornar as aulas de geografia mais dinâmicas, além de ajudar no fortalecimento do aprendizado do espaço concebido do aluno. Bom, a web cartografia engloba as ferramentas cartográficas usadas em páginas da internet, sendo o mais conhecido o Google Maps. Esse termo evoluiu da sábia cartografia, que usa softwares e programas que são baixados no computador. A ferramenta do Google Maps é bastante intuitiva e fácil de utilizar, sendo ideal para conhecer lugares e regiões sem nunca ter ido lá, mas que sabemos que existem. Isso é interessante, pois fortalece a ideia do espaço concebido do estudante, tornando a visualização mais atrativa e a aula mais diferenciada. Para tornar nossa oficina mais dinâmica, vamos tomar como exemplo as 7 maravilhas do mundo moderno e explorar algumas sugestões temáticas que o professor de geografia pode apresentar para seus alunos usando o Google Maps. Em uma visão geral, nosso roteiro de viagem virtual passará pelos seguintes pontos. Primeiro, Machu Picchu, no Peru. Segundo, Chichén Itzá, no México. Terceiro, Coliseu, na Itália. Quarto, Cristo Redentor, aqui no Brasil. 5, Ruínas de Petra, na Jordânia. 6, Taj Mahal, na Índia. E 7, a Grande Muralha da China. A participação no chat da oficina é muito importante, as dúvidas também poderão ser tiradas no fórum da oficina, e no final do nosso encontro também teremos um momento de síntese e encerramento. Então desejamos um bom aprendizado a todos. Bom, antes de iniciarmos os lugares a serem visitados na oficina, a gente vai fazer algumas explicações, né, de usos do Google Maps. Encontrar o Google Maps exatamente pelo site do Google, né? Então a gente clica aqui para poder ir diretamente para o site do Google, automaticamente ele já abre no endereço, né, na sua localidade, e aqui você vai começar aí o processo de fazer explorações, né, de fazer estudos do web cartografia, ou seja, do mapa web que está sendo disponível para você. Então a gente daqui vai ver algumas coisas e pesquisar em seguida os locais a serem explorados. A gente sabe que a gente está em Brasília, né? A gente consegue afastar e ver de forma mais plana todos os países do mundo, e a gente tem como colocar essa visualização para ser um globo terrestre. Como? A gente vai aqui na parte, só passa o mouse em cima na parte de satélites, vai aqui em mais e coloca aqui visualizar globo. Aí automaticamente ele me apresenta esse tipo de visualização, que é muito mais interativa, né, e fácil de visualizar e localizar os países, até porque ele já apresenta com um tamanho proporcional, né? Diferente lá daquele outro modelo, que a Groenlândia fica bem maior. Interessante do globo, a gente vai começar a visitar aí os pontos que servem de exemplo para a nossa oficina. Bom, o primeiro ponto que a gente vai visitar é as ruínas da cidade perdida dos Incas, chamada Machu Picchu. Automaticamente aqui o mapa já busca, né, e localiza essa cidade. E a gente vai entrar, ver como é que funciona, né, a dinâmica espacial dessa localidade. Primeiro a gente tem que entender que o nome Machu Picchu vem da língua quechua, que significa montanha velha. Por que esse nome? Porque realmente é uma montanha, fica no topo de uma montanha. E ela foi descoberta em 1911, né? Então era uma cidade perdida, estava totalmente encoberta por vegetação. Ela está no topo de uma montanha que tem 2.400 metros. Mas ela foi construída no século XV. Só que atualmente só 30% dessa cidade ela é original, o restante 70% foi reconstruída para poder a gente conseguir visualizar de como é que era o esplendor dessa cidade no passado, e da questão do relevo, né, que o professor pode estar trabalhando isso dentro da sala de aula, explicando um pouco mais sobre o relevo da localidade, né, algumas feições morfológicas também dos rios que estão próximos. Então a gente vai ver aqui sobre essa questão. Primeiro a gente clica em satélite, né, e como aquela opção de globo já está marcada, se eu desmarcar aqui, ó, some a opção de 3D, mas se eu conseguir marcar novamente, aparece aqui 3D. Então agora eu vou conseguir fazer aqui uma visão do relevo da região. Então eu consigo aí visualizar de por que a cidade de Machu Picchu, né, tem esse nome de significado de montanha velha. Porque de fato as ruínas, né, fica no topo de uma montanha. Né? Aqui a gente já sabe que a gente está em uma das partes, né, já mais baixas da Cordilheira dos Andes, né, que é toda essa região aqui que fica no Peru e se estende pela Bolívia, o Chile, né? Então a gente está aqui quase descendo aqui para a região da floresta amazônica. Tem que entender que o professor ele pode estar trabalhando essa questão do relevo com os alunos, né? Fica mais dinâmico do que simplesmente mostrar um mapa para ele. A gente consegue ver aqui, o aluno vai conseguir ver aqui uma noção, né? Inclusive a gente pode até ver os aspectos de maior altitude, que é a questão aqui onde tem neve próxima aqui de Machu Picchu, né? No topo das montanhas, e as regiões um pouco mais baixas que tem só vegetação. E dá para estar trabalhando várias coisas, fazendo várias perguntas para os alunos quanto a esses aspectos morfológicos, né, de cadeias de montanha. Fazer também um comparativo com o local onde o aluno vive, se tem alguma montanha ou não, se tem algum elevado, de por que isso que não tem montanhas no Brasil, né, de como é que essas montanhas se formaram, né, por processos que ocorrem no interior da Terra, pelo encontro de placas tectônicas. Isso é importante do aluno conseguir visualizar isso dentro de um mapa que ele possa ver em 3D, né, ver essa formação. O aluno vai se sentir assim encantado por ele não estar apenas vendo ali num pedaço de papel, mas conseguindo visualizar, né, ter uma noção do que o professor está falando.
E para complementar, a gente vai fazer aqui uma visita, né, à cidade dos Incas, que inclusive toda já está disponível aqui no Google Street. Então a gente vai entrar aqui e o aluno vai se encantar ainda mais, porque ele vai conseguir ver aí aspectos, características da construção, vai conseguir ver algumas formações rochosas, né? Vai ver o material que é utilizado, consegue trabalhar vários assuntos, né, vários aspectos também históricos dentro da aula. Bom, pessoal, nosso próximo ponto a ser explorado são as ruínas da cidade de Chichén Itzá, localizada na península de Yucatán, no México, que também fica no mesmo estado de Yucatán, da qual a capital é Mérida. Bom, as ruínas da antiga capital maia, o professor ele pode desenvolver alguns pontos com seus alunos. Mas antes disso, é importante mencionar que o Google Maps ele não engloba, ou seja, todos os locais do mundo, não existe a possibilidade de ver a cidade, né, em 3D, como a gente viu lá o relevo do Machu Picchu. Aqui a gente não consegue ver, mas também a gente consegue entrar na cidade para conseguir ter uma visualização melhor. Eu vou levantar alguns pontos que o professor de geografia pode estar trabalhando com seus alunos. Primeiro, essa é a questão da localização. Como a gente pode ver aqui, por ter sido a capital do Império Maia, que prosperou entre os anos 600 depois de Cristo até o século XIII, ou seja, entrou em declínio antes mesmo dos espanhóis chegarem aqui nas Américas. Mas a gente consegue ver que a localização dessa capital ficava praticamente no centro, né, de onde era o Império Maia. Esse tipo de localização é interessante para uma questão de estratégia de defesa, né? Sobre a localização, é interessante também a gente mencionar que existe aí uma similaridade com Brasília, a capital do Brasil, que também está localizada no centro do país. Claro, entre outros motivos, ela se instalou lá também por uma questão de estratégia militar, que seria mais fácil de manter a defesa, além de outros motivos aí econômicos, políticos, que levaram a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste do país. Sobre a localização, a gente também tem que entender que pode ser trabalhado com os alunos a questão do traçado urbano, né? Do que era localizado no centro, né, dessa cidade capital dos maias. A gente consegue ver que existem vários templos religiosos de adoração às divindades, e é interessante a gente ver, fazer um comparativo, né, de como as cidades, principalmente as mais antigas, também tinham basicamente esse traçado. No centro da cidade existia aí os templos religiosos da Igreja Católica, que também tinham esse apelo, né, concentravam aí, estavam próximo do poder político, né, do governante, tinha o poder religioso, e a gente consegue ver também que nessas cidades antigas também tinham esses apelos. Um outro ponto que pode ser trabalhado com os alunos é a questão do calendário maia, que também era um calendário solar, com 365 dias, e a gente pode trabalhar aí a questão dos equinócios, solstícios, e ver a questão do calendário, das datas, das mudanças, das estações do ano, também trazendo esse exemplo com os alunos. Eles também tinham um observatório na cidade, e que era capaz de estar acompanhando esses movimentos cíclicos da Terra. Então, para concluir, a gente vai fazer essa visita entrando na cidade, né? Aqui, primeiro, a gente tem a visão desses templos religiosos, das pirâmides, né, que são localizadas lá. A gente consegue ver a questão do turismo de massa, né, que tem muitos visitantes que querem conhecer essas regiões. É importante a gente mencionar aqui o fato de ser selecionada uma das 7 maravilhas do mundo também é uma grande estratégia de marketing para promover esses espaços, né? Fazendo também um comparativo com a realidade do aluno. Se onde ele vive, também existem espaços assim, onde existe turismo de massa, onde é muito visitado também. E com isso, a gente pode fazer um tour geral sobre essas ruínas, né? Sobre o campo de futebol, sobre a Praça dos Mil Pilares, entrar em outras regiões aqui, explorar o ambiente, sem nunca ter ido lá. Isso faz muita diferença na hora de falar sobre alguma característica que envolva a geografia para os seus alunos. A nossa próxima parada é no Coliseu de Roma, que é um símbolo do Império Romano, e é o mais famoso anfiteatro fundado aí no ano de 80 depois de Cristo. Então já tem cerca de quase 2.000 anos, né, de história. E foi palco aí de lutas, de gladiadores e obras teatrais. Então, o professor de geografia, né, a gente pode utilizar esse espaço, né, que é muito famoso, que é uma das 7 maravilhas do mundo, para também apresentar alguns aspectos geográficos para o aluno. Então, a gente vai aqui procurar o Coliseu de Roma, automaticamente o Google Maps já mostra a imagem do mapa, né, específico da cidade e a localização exata dele. Depois a gente consegue ver, através de imagens de satélites, alguns detalhes, né, bem nítidos. Inclusive, a gente consegue aproximar bastante para conseguir ver alguns detalhes do Coliseu e sobre a cidade que está à volta desse monumento muito antigo. A gente pode trabalhar a questão da maquete virtual com o aluno. Então, se a gente clicar aqui em 3D, a gente tem essa percepção, né, de profundidade, de altura, fazendo aí um comparativo com os outros prédios que estão tão próximos, né? Então, a gente pode aí visualizar um 360 graus também, né, desse espaço. E é muito interessante para poder mostrar isso para os alunos, né, para ter uma percepção de como é a grandiosidade da obra. Também aqui, um outro sítio arqueológico, né, com vários templos do Império Romano, e é uma aula de história, né, a gente conseguir mostrar isso para o aluno é uma grande viagem, um grande diferencial no aprendizado dele, conseguir ver tudo isso. Próximo aqui também a gente consegue ver estações de metrô, como por exemplo a linha, né, ferroviária aqui da estação de Roma, ó. Então a gente consegue fazer um comparativo que tem muita modernidade ao lado de monumentos muito antigos e consegue
ter funções diferentes, né? No passado, o Coliseu também tinha uma função, né, que era entreter o povo. Hoje, também ainda entretém muita gente, mas mais por uma questão turística, né? Muitos turistas vêm aqui conhecer e ver como é que isso era, tentar imaginar como é que isso ocorria no passado. Outro ponto também que a gente pode estar trabalhando com os alunos é a questão do ordenamento urbano, né, da cidade, de como o Coliseu engloba tudo isso e dita algumas regras de construção de estradas, de parques, né, para a preservação desse espaço, como é que é constituído, os estacionamentos, a conexão por linhas de metrô, como as pessoas conseguem chegar a esse espaço de forma mais econômica, né? Tudo isso pode ser levantado com os alunos, né? A questão dessas maquetes também, né? Que tipo de acesso possui para esses monumentos antigos, que tipo de atrativo, se é bastante visitado, se é bastante conhecido, né? Então a gente pode fazer também esse comparativo com a realidade do aluno. Inclusive, comparando as regiões próximas também. A gente pode entrar, inclusive, na cidade e ter uma visão muito mais detalhada de como é, né, de como é a redondeza, de como é a vegetação, a disposição das calçadas, e fazer realmente um turismo virtual sobre essa região. Inclusive, entrar dentro do Coliseu. Pode fazer todo esse percurso com o aluno, tornando a aula aí muito mais dinâmica. Usar o Google Maps para fazer esse tipo de viagens virtuais durante a pandemia, e até mesmo nos horários vagos, né? Porque, assim, é fundamental ampliar o nosso noção geográfica também de modo virtual. Não podemos deixar ficar parados simplesmente porque não podemos ir lá em loco. E muitas vezes, isso nem é questão de preferência. Deixamos de consumir esse determinado conteúdo, essa informação, apenas por não conhecer coisas básicas, como o Google Maps. E esse Google Maps, ele é super acessível. Ele tem a versão para computador, tem a versão para celular, e eles carregam, assim, relativamente de forma fácil. Assim, a gente pode conhecer com ele novos espaços, aumentar o nosso repertório que a gente está explorando, e é por isso que a gente quer estar apresentando isso aqui, essa oficina, que é para mostrar não somente novos espaços, mas como usar essa ferramenta para explorar novos espaços. Só que a gente também precisa estar tendo a noção que não estamos no presencial. E aí tem um artigo que é da professora Wander Luce, que é sobre abordagens interativas no online. Ela diz isso aqui que está destacado, né? Que o online, ele requer técnicas muito diferentes daquelas relativas a uma sala de aula tradicional. E por que ela diz isso? E aí tá muito porque o motivo dessa oficina, que é estar proporcionando algo realmente que vai fazer diferença no online para os estudantes. Porque não dá para estudar só vendo o mapa. Você tem que estar caminhando pelo mapa. Você precisa estar questionando o mapa. Então, por isso que vamos agora explorar mais, explorando mesmo, com um olhar assim, tipo, não conheço, é novo, vamos explorar pela primeira vez e vamos catalogar, assim, os elementos que daria para estar apresentando para os estudantes. Então, né, o próximo... Vamos deixar aqui pro Brasil mesmo, vamos. Cristo Redentor. Cristo Redentor. E aqui, ó, já abriu Cristo Redentor. Perfeito. Aqui no canto esquerdo tem um aparato geral. E eu recomendo muito que quando vocês forem fazer uma pesquisa, sempre olhem tudo daqui. Porque até as análises, quando você clica numa foto, tem mais informação às vezes. Tem páginas oficiais, como comprar o tickets, etc. O David tá fazendo um comentário aqui, ó. Ele não estou conseguindo colocar em 3D, me ajuda. Então, David, é o seguinte, ó, presta atenção. Bem aqui tem um layer, que é as camadas, você precisa clicar nele, aí vai seguindo. Vai ter a opção de mais. Para funcionar a opção da perspectiva 3D, você vai precisar deixar marcado duas opções. Que a primeira é a opção de satélites, e a segunda é a vista de globo. Pronto. Se mesmo assim não estiver aparecendo, pode ser que você precise clicar nessa opção aqui no canto, ó. 3D. Clica nela, e daí você já vai conseguir tá vendo em 3D. E esse aqui, né, é o nosso maravilhoso Cristo Redentor. Dá pra mover aqui mais. Deixa eu mover aqui, que eu gosto dessa perspectiva. Porque o Cristo Redentor, ele é uma estátua construída em Art Deco. Ele fica, né, nesse bairro aqui, que é o bairro de Santa Teresa. E a estátua, ela tá aqui no morro, que é o Morro do Concorvado, a 709 metros do nível do mar. Então, ó, dá pra você... como o Rio de Janeiro ele é uma cidade litorânea, então já fica até mais fácil de você mostrar aqui, ó, que é como se fosse pegando uma linha, traçando uma linha reta aqui do nível do mar, e depois uma outra até pra cima, tipo um eixo X e o eixo Y. Aí daí dá 709 metros. E é gigantesco esse coisa aqui. Daí, né, o Rio de Janeiro, ele é belíssimo. A sua geografia é, tipo, belíssima. E ela é uma única cidade, assim, que tem como símbolo a imagem de Jesus Cristo. Que realmente ela é bem potente, assim, a localização dela.
Aí daí dá pra fazer uma discussão bem legal, assim, que na questão das religiões, dá pra entrar em áreas, mas também geografia humana, mas também geografia física, né? Aí, ó, Joana tá comentando aqui, ó, sobre geografia física, dá pra comentar também sobre os deslizamentos de terra, porque, ó, ela tá vendo aqui, ó, que é gigantesco esse morro. E aí, ó, Joana, se a gente for pegar aqui, ó, por aqui deve ter algum lugar crítico, porque no Rio de Janeiro existe muitos lugares. Ó, aqui, ó. Esse aqui com certeza deve ser um dos lugares mais críticos. Que dá pra perceber como é inclinado. Ó, dá pra perceber a inclinação. Então, dá também pra comentar sobre questões sociais, de uso e ocupação. Dá pra fazer um trabalho bem interessante aqui, mesmo sem nunca ter pisado no Rio de Janeiro. Daí, agora vamos para o México. O México aqui é um borbulho de informação, né? Porque questão política, etc., é gigantesca. E o México, a gente sabe que ele tem uma parte que, basicamente, ela é dominada pelos zapatistas. Ela pega bem essa parte aqui mais a sul do país. Então, quando vamos ver a cidade que tá como maravilha, que é Xinchen e Tizá, vemos que ficam exatamente por aqui mesmo. E o que é legal de se notar, vamos pegar uma cidadezinha aqui próxima. Algum vilarejo, ó, pode ser por aqui. O que a gente vai perceber é que as cidades, não somente por aqui, mas as cidades de lá de interior normalmente tem esse aspecto, que eles conseguem ser autossustentáveis, eles conseguem ter um modo de trabalho que não seja sufocante, muitas das vezes é apenas 4 horas por dia. Então, isso acaba também refletindo, e ó, tá bem pertinho de Chichén Itzá, que fica no estado de Yucatán, no México, e ela foi uma cidade pré-colombiana, construída pelos maias. A área, ela foi originalmente colonizada por volta lá de 450 depois de Cristo, e tornou-se centro da cultura e sociedade maia, e assim, mais de 100 anos, né, e graças eles abandonaram há mais de 100 anos, mas a gente ainda conseguiu ter esse resgate exatamente por conta desses materiais que foram resistentes e eles ainda estão de pé, né? E o mais engraçado é que existe ainda uma cidade oculta aqui gigantesca, que ela foi revelada recentemente, só que hoje o foco é o Google Maps, não outras formas de geoprocessamento, de dados e etc, que já está disponível aqui. Aí tem uma ferramenta muito interessante, que é esse ícone aqui, ó, que é o procurar imagens para o Street View. E se eu arrastar, ele já aparece alguns lugares de recomendação. Só que por enquanto eu não vou entrar em nenhum lugar. Por quê? Porque se você for usar essa ferramenta, é recomendado que já selecione aqui, clique aqui, mais Street View. E também imagem de satélite. Por quê? Porque agora a gente tem, independente se está com esse bonequinho aqui selecionado, ele já aparece os lugares onde a gente pode estar andando. E assim, dá para ver vários espaços aqui relevantes, né? Aqui, ó, vou colocar. E sabemos que foi espaço aqui dos Maia, foi tipo o centro político e econômico da civilização Maia. E dá até também para explorar aqui, por exemplo, a questão se tem algum rio próximo. E por quê? Porque eu pesquisei antes sobre o nome da cidade, e o que significa? Significa pessoas que vivem na beira da água. Então, isso é também bastante sugestivo. E como a gente pode pesquisar, já que está tão arborizado? A gente começa a ver alguns padrões aqui, ó. Quando a gente vê, normalmente, que está mais verde, que está tendo alguma diferença nas curvas, ó. Que tem claramente uma linha aqui, então tem alguma coisa. A gente vai prestando atenção nesses padrões. Por mais que não dê para, muitas vezes, para estar seguindo pelo Google Street View. Aí, ó. E daqui, ó, tem outras opções interessantes. Vou colocar Chichén Itzá de novo. Que é o seguinte. Dá para você colocar por todos os filtros. E dá para classificar, por exemplo, os lugares que você pode estar se hospedando. Vou colocar por exemplo, 3 estrelas. Procurar. Já vai aparecer aqui alguns lugares. No caso, não apareceu tanto questão de hotéis, né? Mas do ponto turístico. E todos estão bem avaliados. Ó, Chichén Itzá. Se você pesquisar assim, na primeira vez, vai também aparecer essa opção aqui de enviar para o telefone móvel. E ela é interessante porque, ó, vou fazer aqui com vocês, agora fazendo a transição para o celular. Então, eu vou clicar.
E como eu já conectei com a minha conta, tá conectado aqui com a minha conta do Google. Eu já loguei com ela. Posso escolher meu celular, também tá com essa mesma conta. Então apareceu aqui a notificação. Clicando. E praticamente as mesmas coisas que dava para fazer lá, também é possível fazer por aqui. Escolhi a imagem de satélite, a opção por Google Street View. Também posso digitar aqui, né? Xinxiang Itizá. E ó, legal, ó, eu posso ver os tickets. A entrada lá tá custando aproximadamente R$ 137. Aqui, ó, é para um evento de som à noite, com show. Aí já fica um pouco mais caro, que é R$ 154. Eu posso ver o diretório aqui do Google mostrando, assim, o aparato geral de todos os monumentos tem por perto. E aqui já aparece também lugares para hospedagem. Atualizações vai aparecer os comentários mais recentes. E é sempre interessante dar uma olhada aqui nos reviews, nas fotos, por quê? Ao clicar numa foto, você pode ter uma noção melhor, tipo, dos ângulos. E que muitas vezes essas fotos aqui estariam perdidas se não fosse em outro lugar. Que elas estão bem organizadas, você tem uma noção melhor do espaço que está localizado. Também tem as opções para encontrar o site oficial, muito importante. Se está aberto, os horários de funcionamento. Dá para você ligar direto para quem está cuidando lá, né? Os responsáveis. E etc. E também dá para caminhar ao clicar. Ó. Posso selecionar e vai carregar. Infelizmente o celular está com problema, mas era para carregar. Agora partindo para a próxima maravilha. Por penúltimo, teremos as ruínas de Petra. As ruínas de Petra que fica na Jordânia. Petra. Também é um lugar muito bonito. E Petra, né, é uma cidade vibrante e é pré-histórica. E foi esculpida toda à mão. Então, como a gente pode ver aqui, algumas partes, óbvio, não foram totalmente feitas diretamente nas montanhas, que a maior parte delas sim foi, ao menos as que restaram. Por quê? Porque lá no século VII houve um grande terremoto, uma sequência de terremotos. E daí o pessoal que morava nessa cidade evacuaram. E teve um período que chegou a ter quase que 20 mil pessoas morando, e a cidade se estendia por aproximadamente 3 mil quilômetros. E é uma cidade bonita. Tipo, a gente percebe, caminhando, que nessas montanhas fica aqui bem no meio do deserto. E assim, era um ponto importante na rota para a troca de mercadorias entre o Ocidente e o Oriente. Aí, olhando para as rochas, percebemos vários desses furos, né, que foram feitos. Muitos desses aqui são tumbas. E o pessoal gostava de ser enterrado, mas também eram moradias também, alguns. Existem pontos específicos que eram moradias. O legal de Petra é que em questão de geomorfologia, geografia física, é um espaço riquíssimo assim para estar estudando. Inclusive tem várias cadeias de montanhas e túneis que são muito escuros, você fica precisando caminhar por horas no breu total. Aí, essa cidade era tipo muito famosa e antigamente basicamente todos os reis queriam ser enterrados aqui. Então, os grandes monumentos que normalmente vemos, eles normalmente são tumbas ou igrejas ou tumbas que foram convertidas em igrejas e por aí vai. E por último, vamos falar sobre a Grande Muralha da China. Mas antes, eu gostaria de mostrar aqui uma função muito interessante, que é basicamente a de você estar clicando com o botão direito. Aí você pode estar imprimindo, você pode estar vendo as direções para que existem várias opções interessantes. Agora indo já para a Muralha da China. Ó, Grande Muralha da China. Ela que, na verdade, né, não é uma, mas sim várias. E é até um pouquinho difícil de encontrar, apesar de estar mostrando aqui, mas tá aqui. Porque elas são várias e às vezes elas não saem tão certinho. E o oposto de que muitos acreditam, ela não divide um outro país. Ela passa quase que cortando o meio do país, ó. Aí, ó, tá quase que cortando o meio do país. Essa parte em específica já tá um pouquinho mais pra fronteira, porém não é tão perto dos outros países. E ela antigamente serviu principalmente para
para estar se protegendo, né, o país de guerras com armas frias. E a muralha ela não apresenta muitos pontos no Street Map, como vocês podem estar percebendo aqui, ó. Às vezes só tem um pontozinho aqui, mas é bem legal você estar navegando e como foi utilizado, né, tipo as cadeias montanhosas. E aqui é interessante utilizar principalmente para analisar espécies o quê? Espécies tanto diferentes como os iguais, que estão tipo de um lado diferente e como elas reagem com essa barreira artificial. Então, vou voltar aqui rapidinho só para mostrar a perspectiva 3D, ó, para mostrar como eles aproveitaram as montanhas, ó, o topo das montanhas. Como síntese, percebemos como as tecnologias da informação e comunicação são importantes e como podemos usá-las com facilidade até mesmo em programas, né, ou sites simples, como é com o Google Maps. Mas o primeiro passo é explorar e catalogando as ideias. E até mesmo uma pergunta assim, tipo, para vocês, né, tipo, o que agora consegue pesquisar usando o Street View? O que você agora consegue fazer? Com certeza muita coisa, porque apesar de ser algo tão básico, já permite, com o seu conhecimento, ir buscando e não se aprofundando. E quanto mais informações, melhor, né? Até mesmo aquela informação do lado na parte da esquerda, ele também ajuda, né? E isso também vai te ajudar a estar construindo a partir do momento que você conhece do que existe. E óbvio, como toda tecnologia está sujeita a alguns problemas, mas daí podemos partir para questões como, por exemplo, o meio técnico científico informacional, sobre espaços luminosos e opacos, e etc. E dominar, tipo, o Google Maps e explorar, assim, tipo, livremente, ele com certeza, tipo, aumenta o nosso repertório. E deve, sim, ser encarado como uma pesquisa, mesmo que de gabinete. Aí daí deixamos alguma atividade, né, que é para certificar que vocês conseguiram assistir essa oficina, participar. E aqui está o nosso contato, caso tenham ficado com alguma dúvida.